Muito bem. Vamos trabalhar então com o nosso processo de recuperação judicial. Mas antes de verificarmos efetivamente esse processo de recuperação judicial, nós teremos a oportunidade de verificar outras questões. Opa, bom dia. Relativo questões essas, né, sobre a nossa própria recuperação judicial. Vamos lá? Vou pegar a nossa Lei 11.101 de 2005. Lembrando que é uma lei material e processual. Esse é o motivo pelo qual nós verificaremos aqui esse processo, na verdade, o procedimento de recuperação judicial, né? Mas vamos ver questões aqui antes disso, relativas à nossa recuperação judicial. Tá? Peguemos aqui a nossa Lei 11.101 de 2005. Nós vamos mais especificamente artigo 47 da nossa lei. Só para lembrarmos de algumas questões, né? O que é recuperação judicial? Nós temos que lembrar sempre que o intuito da recuperação judicial o objetivo é, portanto, viabilizar a superação de situação de crise econômica e financeira do devedor. E nesse aspecto, né, é importante verificar que essa definição ou a tomada de decisão se essa crise econômica financeira do devedor, se ela é superável ou não, isso que é importante sempre lembrar. Quem vai decidir sobre essa superação da crise econômica financeira do devedor, né, são sempre os credores. Então essa decisão ela compete sempre aos credores. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, lembrar sempre que quem vai decidir sobre a recuperação judicial são quem vai decidir, sem sombra de dúvidas, são os credores. Se eles decidirem pela manutenção da atividade econômica, vai permitir, né, dar continuidade na fonte produtora, manter os empregos, né, pagar os credores, preservando a atividade econômica, preservação da empresa, e também, claro, deixando que a empresa continue, ou que a empresa possa dar, que ela possa realizar efetivamente a sua função social. E, finalmente, manutenção da economia de forma global, né? Pensando na economia de forma macro, e não só micro, no que se refere à própria atividade econômica. Os requisitos para que possa estar pedindo essa recuperação judicial, vamos lembrar, olha, recuperação judicial, então, nós temos aqui, ó, devedor, um devedor passando por crise econômica e financeira superável. Essa crise tem que ser uma crise em que a atividade é viável. Esse devedor vai solicitar aos credores a possibilidade de sua recuperação. Então, basicamente, o devedor vai ao juízo falimentar, juízo recuperacional, no caso aqui, melhor dizendo, o juízo da recuperação, e vai pedir o processamento da recuperação judicial. Né? Esse juízo, portanto, ele pode autorizar, deferir o processamento da recuperação judicial ou recusar. Para tanto, né, lembrando que esse juízo aqui, ó, da recuperação judicial, na sua tomada de decisão, ele não vai analisar a viabilidade econômica e financeira do devedor. Não, não vai. Porque quem vai tomar essa decisão, conforme dito e conforme eu acabei de realizar a observação aqui com vocês, essa superação de crise econômica do devedor, né? Quem vai analisar se é viável ou não a superação, sem sombra de dúvidas, não é o juízo, e sim os credores, né? Em um outro momento. Nesse ponto, o devedor agora faz só um pedido para o juízo, que vai analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da recuperação judicial e, inicialmente, para o
processamento dessa recuperação judicial. E os requisitos estão aqui, ó, artigo 48. Pode pedir recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça, olha, a atividade ou as suas atividades regularmente há mais de 2 anos. Então nós temos aqui, olha, primeiro, né? Esse devedor tem que ser empresário. Isso nós já sabemos. Artigo 1º. Segundo, né? Artigo 1º. Não pode estar dentro daquelas pessoas que, mesmo realizando atividade de empresa, artigo 2º, não são consideradas aptas para pedir a recuperação judicial. Artigo 2º dessa lei não se aplica. Empresa pública, sociedade de economia mista, instituição financeira pública privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade privada. Então, essas pessoas aqui são excluídas e não se pode pedir recuperação judicial, mesmo que elas realizem atividade típica de empresa, né? Então, o primeiro requisito é ser empresário. Qual que é o segundo requisito? Tem que ser empresário regular, ou seja, realizar as suas atividades por mais de 2 anos. Além de ser regular, tem que também exercer as suas atividades de forma regular há mais de 2 anos. E que também atenda aos seguintes requisitos. Então, aqui, vamos só aqui, devedor. Ele tem que ser empresário regular, tem que realizar por mais de 2 anos a sua atividade típica de empresa, não pode estar nos impedimentos do artigo 2º. Veja, não pode ser falido, e nós vamos continuar, outro requisito, não pode ser falido, e se já foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades de decorrência da falência. Não pode ter menos de 5 anos obtido recuperação judicial para evitar a chamada, né, indústria da recuperação judicial. Então, se ele já teve recuperação judicial, ele tem que aguardar esse gap aí, esse intervalo mínimo de 5 anos. Da mesma forma, recuperação judicial especial. O que é essa recuperação judicial especial? Vamos lembrar sempre que nós temos 2 tipos de recuperação, né? Temos a chamada recuperação ordinária, né? E temos a recuperação judicial, que seria aquela especial. A ordinária é a recuperação judicial comum. Então, a recuperação judicial comum é essa que nós estamos vendo. E a recuperação judicial especial? Essa que está trazida aqui para a gente. Ela é destinada à microempresa, destinadas às pequenas empresas, né? Microempresa e empresa de pequeno porte, e também destinada ao produtor rural que exerce atividade típica de empresa, portanto, empresário rural, cujo valor da causa não seja superior a R$ 4.800.000. Então, o empresário rural, pode ter uma recuperação judicial especial, cujo valor da causa não seja superior a R$ 4.800.000. Tá? Então, a ordinária e a especial. Temos ainda também a recuperação extrajudicial. Teremos a oportunidade de trabalhar com ela. Mas nesse momento nós estamos com a recuperação judicial. E nós vamos trabalhar aqui com a recuperação judicial ordinária. A especial nós veremos, né? Ela tem requisitos menores, ela é mais célere, justamente em face das pessoas, o público que é atingido, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, e o empresário rural, cujo valor do pedido da recuperação judicial não seja superior a R$ 4.800.000. Mas fato é que se pediu uma recuperação judicial ou uma recuperação judicial especial, e se ela foi concedida, há de se esperar no mínimo 5 anos,
nova para que se possa pedir novamente. Além disso, não pode ter sido o empresário, ou o seu administrador, ou o seu sócio controlador. São três pessoas distintas aqui, ó. Não pode ter sido o empresário, o próprio empresário, ou o administrador, ou o sócio controlador. Não pode ter sido condenado por quaisquer dos crimes previstos nessa lei. Mais especificamente, ao final aqui da nossa lei, artigo 168, né? Começam aqui, ó, os crimes em espécie. Nós teremos a oportunidade de verificar em uma aula os tipos penais, mas ao final do nosso semestre. Então, nós temos aqui os tipos penais, o que podem cometer esses crimes aqui, né? As pessoas que podem cometer esses crimes. E aí, se a pessoa, mais uma vez, ó, se o próprio empresário individual, por exemplo, a pessoa jurídica não vai ser condenado, né? Se ele tiver sido condenado, ou o administrador ou sócio controlador, nesse caso, nós não podemos pedir, aquele devedor não pode pedir a recuperação judicial, tá? Lembro também que a recuperação judicial pode ser pedida pelo cônjuge sobrevivente, no caso, em se tratando aí de empresário individual, seus herdeiros, o inventariante, e em se tratando de sociedades, o sócio remanescente, aquele sócio que sobrar, mesmo que não for o sócio controlador. Tá? Então nós temos aí os requisitos para que nós possamos pedir. Estando presentes todos esses requisitos, estando ok esses requisitos que devem ser realizados pelo devedor, o juízo vai começar a analisar questões relativas a esse pedido de recuperação judicial. E aí nós passamos especificamente, veja, né? Nós passamos ainda especificamente para aqui, ó. Artigo 50, nós tivemos a oportunidade de falar em aulas passadas, exemplos de concessão de recuperação judicial, né? Mas o que nós temos aqui mais importante aí nesse momento, que é o foco da nossa aula, é o processamento desse pedido de recuperação judicial. Além desses requisitos que acabamos de ver, de regularidade do devedor, requisitos que estão trazidos lá, primeiro, artigo 1º, né? Tem que ser empresário, depois artigo 47, artigo 48 da nossa lei, nós temos ainda aqui questões obrigatórias que devem estar presentes na petição em que esse devedor faz esse pedido ao juízo, tá? É importante destacar, né, que esse juízo, isso aqui foi uma inovação da nossa lei agora, recente, né, que nós teremos a oportunidade de verificar, nós verificaremos uma situação bem interessante, né? Que o juízo vai colocar, eu costumo dizer, ele pode fazer a chamada constatação prévia, se todos esses requisitos que nós vamos ver agora estão ou não presentes. Ele vai constatar, ele pode, né? Contratar não, né, Pedro? Ele pode nomear, designar um profissional, né? Que esse profissional de sua confiança, capacidade técnica e idoneidade, para verificar se esses requisitos estão todos presentes. Nós vamos falar sobre isso. Isso é inovação. Porque nós temos que analisar. Olha, o juízo tem que verificar uma série de requisitos, né? E muitas das vezes esses requisitos eles dizem respeito a essas questões aqui de forma mesmo, né? Para o deferimento do processamento da recuperação judicial. E tem questões técnicas envolvidas. Isso, então a lei agora, numa inovação, ela autoriza
essa constatação prévia? Nós vamos ver direitinho. É porque eu estou falando de uma série de requisitos, e aí fala assim, nossa, realmente tratam-se de vários requisitos que devem ser analisados pelo juízo. Em que pese ele ter todos, e nós sabemos que ele tem todos lá, os serventuários da justiça para lhe auxiliar, além dos assessores, ele ainda vai poder contratar esse profissional. Mas vamos ver o que deve possuir essa petição. Fiz essa observação antes, só em face da sua novidade, né? E principalmente nessas questões relativas aí. Muito bem, vamos ver o que tem que ter nessa petição inicial. Ó, o devedor, veja, o devedor, para pedir a recuperação judicial, portanto, ele deve realizar uma exposição das causas concretas da sua situação patrimonial e das razões da crise econômica e financeira instaurada. Ele vai contar quais são quais são as causas, né? E qual é a situação patrimonial e quais são as razões da sua crise econômica e financeira. Ele ainda, veja, vai ter que fazer uma demonstração especial, uma demonstração contábil. Né? Ele vai fazer uma demonstração contábil especial dos últimos 3 exercícios, né? Veja, levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionada com estrita observância da legislação societária aplicável e composta de tem que ter o balanço patrimonial, demonstração dos resultados acumulados nos últimos exercícios, como são os resultados, o resultado do último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, descrição das sociedades e grupos societários, essa novidade, né, incluído recentemente, descrição das sociedades e grupos societários, de fato ou de direito. Como é que funciona essa atividade econômica? Esses grupos de sociedades, quem são, como que se compõem, para verificar inclusive responsabilidade. Né? Mas tem que ter essas demonstrações. E veja, por que é tão importante essa demonstração? Por que isso? Pode pensar o seguinte. Ele vai fazer a exposição de causas de situação patrimonial do devedor e as razões da crise de qualquer jeito. É só cumprir. Essas demonstrações contábeis também vai fazer de qualquer jeito, vai só cumprir aquele requisito da lei. Tem que tomar um cuidado com essa afirmação, né? Lembre-se sempre que o credor, que eu li, que o devedor, né? Lembre-se sempre que o devedor, ele tem a obrigatoriedade de convencer os credores. Então ele não pode fazer de qualquer forma. É a partir dessa análise, né, que os credores vão realizar uma prévia constatação. É que eles vão analisar, é que eles vão se debruçar sobre, é que eles vão se inteirar. Mas ele pode aceitar. O papel aceita tudo nessa exposição. Sim, é por isso que tem que ter as demonstrações. Tem que ser bem feitas para que se possa efetivamente, para que os credores possam, né, entender sobre a viabilidade daquela atividade econômica. Sem sombra de dúvida, se não tiverem informações que sejam informações concretas, informações plausíveis, esses credores têm uma tendência a reprovar aquele plano que será apresentado pelo devedor. E, consequentemente, não será concedida a recuperação judicial e, pior do que isso, decretada a falência. Né? Olha a importância. Além de todos esses documentos, veja, existe a relação nominal completa dos credores sujeitos
ou não a recuperação judicial. Inclusive é que elas têm a obrigação de fazer, de dar, com o endereço físico eletrônico de cada um, a natureza do crédito, o valor atualizado do crédito, a discriminação de sua origem e regime dos vencimentos. É a relação completa dos devedores. Lembra? Veja. O devedor, ao realizar esse pedido, informa para o juízo quem são os seus credores. O que o juízo vai fazer? O que o juízo vai fazer? Se deferida a recuperação judicial, vai, dentre umas das situações, ele vai mandar publicar um edital, lembra o primeiro edital? E desse primeiro edital, essa primeira relação de credores, a partir da publicação, tem o prazo de 15 dias para habilitação administrativa perante o administrador judicial, que também será nomeado pelo juiz, nós vamos ver. Né? Mas aqui, ó. Essa primeira relação que será publicada de credores, ela é pautada com aquilo que foi informado pelo devedor. O que o devedor informou? Quem são? Quais são? Quantos são? Qual o valor de cada crédito? A natureza de cada crédito, valor atualizado, a natureza de cada crédito, vencimento, especificação de todos os créditos. E dessa primeira publicação, eventualmente, credores que não se fizerem, né, constar nessa primeira publicação, eles têm o prazo de 15 dias para poder realizar a sua habilitação de forma regular. A partir desses primeiros 15 dias, a habilitação de crédito é uma habilitação retardatária. Isso nós tivemos a oportunidade de ver. Essa primeira habilitação feita, inclusive, perante o administrador judicial. Né? É isso que nós vimos. Então, tem aqui a relação completa. Relação integral dos empregados. Sabe por quê? Na recuperação judicial, nós temos uma regrinha. A recuperação judicial, o plano, vamos falar sobre o plano de recuperação judicial, né? Que até então nós podemos falar que é aquela proposta que o devedor vai fazer para os credores, mas depois nós vamos ver o plano de forma, né, nós vamos ver o plano formalmente, os seus requisitos e o que se necessário se faz, e a gente para de falar que é a proposta, e sim vamos tratar como plano. Mas esse plano de recuperação judicial, nós temos uma regra. Qual que é essa regra? Né? Nós temos que entender que, em se tratando de credores empregados, o plano não pode prever o pagamento dos débitos no prazo superior a 1 ano, regra geral. Se tiver anuência dos credores, dos trabalhadores, pode chegar até 2 anos. Mas nós vamos ver que só pode ser, regra geral, no prazo de 1 ano. E aquelas obrigações estritamente salariais, vencidas nos últimos 3 meses, nós temos ainda que deve ser pago em 30 dias. Né? Limitado a 5 salários. Então, existe uma regra especial para os trabalhadores. Esse é o motivo pelo qual existe aí a obrigatoriedade de entregar uma relação dos empregados em que tem as funções, salários, indenizações, ao mês de competência e a discriminação dos valores pendentes para pagamento. Ainda se exige, olha, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos administradores. Para quê? Para se verificar se cumpriu aquele requisito. O empresário deve estar registrado há mais de 2 anos. Ato constitutivo atualizado, seu último contrato, seu último estatuto, a última alteração, e as atas de nomeação dos atuais administradores, inclusive para poder verificar responsabilidade desses administradores.
a relação dos bens particulares dos sócios e controladores, dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Por que se faz essa relação de bens particulares? Vai atingir automaticamente os sócios e os administradores? Não. Somente se verificado, né, situações em que dão ensejo a se chegar aos bens particulares dos sócios ou dos administradores, como, por exemplo, uma desconsideração da personalidade jurídica, em fase do abuso do direito da personalidade, ou se for uma sociedade em que os sócios respondem com todos os seus bens, os extratos atualizados de contas bancárias, aplicações financeiras, inclusive fundo de investimento, certidão de cartório de protesto situados na comarca. Aqui é importante destacar, a certidão não precisa de ser negativa, não. A certidão, ela provavelmente será positiva, existe protestos, porque até mesmo nós temos que lembrar que o devedor está passando por uma crise econômica financeira. Então, sem sombra de dúvida, é provável que nós tenhamos vários protestos daquele devedor. Para que se exige isso? Para saber, mais uma vez, a real situação, né, daquele devedor, para saber quais são os seus credores. Relação de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais que aquele devedor figure como parte, mesmo que não tenha trânsito em julgado, que não sejam credores, porque há um provisionamento. Existe uma possibilidade de perda, né, dessas ações, inclusive as de natureza trabalhista, e veja, com estimativa dos respectivos valores demandados, provisionamento de eventual perda. Para que tudo isso? Para saber quantos são. Por que saber quantos são os protestos? Qual é o valor do passivo tributário? Para que saber sobre todas as ações? Justamente para que os credores, veja, para que os credores possam tomar a decisão. Qual que é a decisão? Sobre a concessão ou não da recuperação judicial. Tá? Relatório detalhado do passivo fiscal. Todos os débitos. E aqui, relação dos bens e direitos integrantes do artigo não circulantes, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhado de negócios jurídicos celebrados, em que se trata o parágrafo 3º e parágrafo 3º do artigo 49. São bens de alienação fiduciária, arrendamento mercantil. Existindo todos esses documentos, né, nós estamos aqui diante da situação em que esse juízo poderá, né, mandar processar a recuperação judicial. Em última análise, o juízo vai dizer assim para os credores: credores, está aí um pedido de recuperação judicial em que o devedor preencheu todos os requisitos formais. A petição judicial está instruída, todos os requisitos estão presentes. Compete agora aos senhores credores a decisão sobre a concessão ou não da recuperação judicial. E aqui fica uma questão importante, veja. Olha, essa pergunta do juízo para os credores, será que ela exige uma afirmativa expressa dos credores? Porque o processamento da recuperação judicial nada mais é do que estabelecer prazo para que os credores possam manifestar dentro dos autos a respeito sobre os créditos, né, no sentido de tornar-se credor, de apresentar divergências ou impugnar eventualmente o segundo edital realizado pelo administrador judicial.
Mas ainda também surge a possibilidade dos credores impugnarem o procedimento de recuperação judicial. No sentido de quê? No sentido de falarem, poxa, nós credores, ou os credores entendem que há necessidade de uma Assembleia Geral de credores para poder demandar sobre a aprovação ou não do plano de recuperação judicial. Então, esse questionamento que foi feito, se exige, né, uma resposta expressa aos credores quanto da aprovação da recuperação judicial ou não, ou em outras palavras, quando da concessão da recuperação judicial se exigiu uma, uma resposta expressa dos credores, o juízo, ao mandar processar a recuperação judicial, espera que os credores manifestem positivamente sobre a concessão? A resposta é não, né? A verdade, o que nós verificaremos é que, a partir do momento em que estão presentes o plano judicial, o plano de recuperação judicial, ele é apresentado no processo, ou que se já tem uma relação definitiva dos credores, artigo 7º, parágrafo 2º, vai se abrir o prazo de 30 dias, veja, vai se abrir um prazo de 30 dias para que os credores possam impugnar o plano. Se existir alguma impugnação, vai para a Assembleia Geral de Credores. Mas não existindo, por isso que é tácita a aprovação, né? Se os credores ficarem silentes, ou se não existir nenhum tipo de impugnação dos credores nesse prazo de 30 dias, o que nós temos? Nós temos a aprovação do plano e, consequentemente, nós teremos a recuperação judicial concedida pelo juízo, né? Então, quando se fala na recuperação judicial, precisa da aprovação expressa dos credores? Não, ao contrário, né? A aprovação será uma aprovação tácita, regra geral. Se for para a Assembleia, aí por meio da votação, tem que ser aprovado por meio de votação. Mas se os credores não apresentarem nenhum tipo de impugnação, nenhum tipo de objeção, nos 30 dias seguintes, né, a realização do edital, se o plano já estiver nos autos, ou do edital que informa que o plano já está nos autos, segunda relação de credores, edital da segunda relação de credores, ou do edital que informa que foi juntado o plano nos autos. Tem 30 dias aí para impugnar, né? Mas dando sequência ainda nesse processo de recuperação judicial, ainda nós estamos ainda nesses requisitos, né? Estando todos presentes os requisitos, o que o juízo vai fazer? Bom, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial. Só que o juízo pode ter alguma dificuldade, né? Nesse aspecto, veja, é importante destacar também, ó, que algumas questões aqui só antes, nós vamos falar, eu estou querendo falar o seguinte, né? Sobre efetivamente a questão da constatação prévia. Mas antes disso, só passar aqui, já que nós vimos aqui esses documentos, só para a gente fechar essas questões formais. Ó, os documentos e demais relatórios, na forma de suporte previsto em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial, mediante autorização. Com a exigência prevista no inciso 2º, no caput, balanço, relatório gerencial, fluxo de caixa, as microempresas em pequeno porte deverão apresentar livro de inscrição contábil simplificada. O juiz poderá determinar o depósito em cartório os documentos que referem ao parágrafo 1º e parágrafo 2º, ou cópia destes. Na hipótese de ajuizamento de recuperação judicial ocorrer antes da data final da entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor deverá apresentar o balanço prévio e juntará o balanço definitivo depois. O valor da causa
corresponde ao monte total dos créditos pedidos sujeitos à recuperação judicial. Muito bem, né? Então vem aqui, ó. Aqui também, né? Relação do período, parágrafo texto do artigo 48. A exposição deverá comprovar crise de insolvência caracterizada pela insolvência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para saldar a dívida. Os requisitos serão substituídos pelos documentos mencionados no artigo nos últimos 2 anos. São questões formais mesmo, só uma leitura aí. A ideia ela já passou. Mas o que eu quero falar é o seguinte, ó, que é importante. Após a distribuição do pedido de recuperação, o juiz poderá, quando reputar necessário, questões técnicas, né? Ele pode nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade para promover a constatação, e aí vem aqui, olha a observação. Essa constatação prévia que esse profissional de confiança vai nomear, elas devem ser exclusivamente sobre as reais condições de funcionamento do requerente e sobre a regularidade e a completude da documentação apresentada na petição inicial. Veja, se o juiz assim decidir, ele pode nomear, feito esse pedido pelo devedor, o juízo pode nomear esse profissional que tem condições técnicas para verificar, primeiro, se realmente funciona naquele local. Um pouquinho aqui, ó. Okay. Primeiro, se realmente funciona naquele local a atividade do devedor, se tudo que está sendo descrito é verdadeiro. E segundo, é se todos os documentos estão em conformidade. E é só isso. Não compete a esse profissional indagar ou emitir juízo de valor sobre a viabilidade daquela atividade. Se a atividade é boa, se a atividade é ruim, se o devedor consegue pagar ou não. Não é isso. Ele vai só verificar se funciona naquele local e se existe, em verdade, se estão presentes todos aqueles documentos e se estão de acordo com aquilo que está preconizado na lei, né? Não, mais uma vez, observação, ó, não se faz um juízo, vou colocar observação, não se faz um juízo de valor sobre a viabilidade. Por que não se faz? E não pode fazer? Porque esse juízo de valor sobre a viabilidade compete aos credores. Esse juízo de valor, então, compete aos credores e não a esse profissional, né? Então, compete aos credores e não a esse profissional. Isso. Muito bem. Né? A remuneração do profissional deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho. O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para o profissional nomeado apresentar laudo de constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental. Olha como é que o legislador reforça. Reais condições de funcionamento e regularidade documental. A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte, sem apresentação de quesitos por qualquer parte, com a possibilidade do juiz determinar a realização de diligência sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta ciência poderá frustrar os seus objetivos. O devedor será intimado do resultado da constatação prévia, a sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processo de recuperação judicial. O processo da recuperação judicial. Ou que determinar a emenda da petição inicial.
né, poderá impugná-la mediante recurso cabível. A constatação prévia consistirá objetivamente na verificação das reais condições de funcionamento da atividade econômica e da regularidade documental. Aqui, ó, a importância. Vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Porque essa análise de viabilidade, compete aos credores. Quem deve fazer essa análise de viabilidade são os credores. Né? Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, poderá o juiz indeferir a petição inicial sem prejuízo de oficiar o Ministério Público para a tomada das devidas providências criminais eventualmente cabíveis. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Então, essa constatação prévia, ela serve também para dirimir questões relativas, sem sombra de dúvidas, ao principal estabelecimento. Lembra? É competente para homologar o plano de recuperação judicial ou definir a recuperação judicial o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Então, veja, com essa constatação prévia, né, pode-se chegar à conclusão que o principal estabelecimento não é o do juízo. E aí, então, esse juízo vai fazer a remessa para o juízo competente. Questões importantes dessa constatação prévia, reforçando isso, sendo também, né, um pouco prolixo e repetitivo, mas peço desculpa sobre isso, em face da importância, né? Esse juízo, então, pode nomear esse profissional que vai analisar única e exclusivamente se os requisitos estão em conformidade, vai dar o seu ok, né? E também as reais condições do exercício da atividade econômica, inclusive em que local está o principal estabelecimento, se existirem vários estabelecimentos. É importante destacar que o juízo de viabilidade competem aos credores. Né? Então, são os credores que devem realizar o juízo de viabilidade, né, econômica, para verificar se pode ser concedida a recuperação judicial ou não. Não é obrigatório que se faça constatação prévia, é uma possibilidade, uma faculdade. É um ato de discricionalidade do juízo. Tá? Importante, estando tudo em conformidade, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial. Questões relativas aqui, ó. Essa decisão que o juízo manda processar a recuperação judicial. Verifique que o procedimento de recuperação judicial ele se inicia. Pergunto, essa decisão do juízo é uma decisão que concede a recuperação judicial? Não. Manda apenas processar. Manda apenas dar início. Então, não é uma decisão terminativa de mérito. Não é uma sentença definitiva. Então, dessa decisão não cabe apelação. Pode caber agravo. Muito se discute na nossa doutrina se essa decisão dada pelo juízo é passível de recurso. Porque alguns doutrinadores entendem que é um despacho de mero expediente, é um procedimento meramente para dar andamento no processo. E que não tem cunho decisório. Eu discordo desse posicionamento, me filio aí à corrente de diz que
que entende que essa decisão que manda processar a recuperação judicial, ela influencia uma série de questões de direitos. Por exemplo, ela suspende o curso das ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias. Suspende a prescrição, não autoriza, proíbe que se tenha a constrição dos bens em processos individuais dos bens desse devedor. Vimos, inclusive, que agora, com recente alteração legislativa, nosso legislador diz o seguinte, olha, pode ter aí uma constatação prévia e que dessa constatação prévia pode ser impugnada mediante interposição de recurso cabível. Ora, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento, sem sombra de dúvida. Então, sem sombra de dúvidas, com todo respeito a quem entende diferente, entendo que se trata de uma decisão, né, inclusive atacada aí por agravo de instrumento. É uma decisão interlocutória, então, tá bom? Superada essa situação, estando presente todos os requisitos, o juízo vai deferir o processamento da recuperação judicial. Não é a concessão ainda não, precisa da análise dos credores para que nós tenhamos a sentença, vamos colocar aqui de outra cor, para que nós tenhamos a sentença de concessão ou não, ou a falência. Isso nós vamos ver passando o tempo. Né? Mas veja, estando em termos a documentação exigida, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. E aí, o que o juízo vai fazer? Aqui que vem a importância, né? Então, nós temos aqui o devedor, vai para o juízo, estando tudo ok, né? Com o auxiliar da constatação prévia ou não. O que o juízo vai fazer? Vai nomear o administrador judicial. Olha a importância. Porque esse auxiliar do juízo. Inclusive, que vai fazer a análise, né, dos credores. Vai determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Né? Ordenará a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º dessa lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas no artigo do parágrafo 1º, 2º, 7º, artigo 6º dessa lei, e ainda excetuados parágrafo 3º e 4º do artigo 19, artigo 49. Então não se suspende, né? Vamos lembrar? Sempre importante aqui, ó. Não se suspende, terá prosseguimento. Questões de natureza ilíquida, não se suspende. Porque com a decretação da falência, o que tem? Suspensão do curso da prescrição por 180 dias. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor. Proibição de forma de retenção, de arresto, penhora, retenção, sequestro, busca, apreensão, constrição judicial ou extrajudicial. Terá prosseguimento no juiz quantia líquida. As ações trabalhistas, enquanto em trâmite, ainda ficam perante o juízo especializado, ou seja, Justiça do Trabalho, juízo trabalhista. Pode-se pedir sempre que se faça reservas, né? Suspende pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 180 dias. É importante destacar que não se aplica às execuções fiscais, 7b. Tampouco vai se aplicar, lembrem, ao artigo 49, portanto não se suspende, né? Aqueles credores que são proprietários de bens móveis e imóveis
cujos respectivos contratos têm cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, credores relativos à alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, leasing, e ainda artigo 86, a quantia entregue ao devedor no que se refere ao contrato de adiantamento de câmbio, a importância entregue ao devedor em moeda corrente, decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação. Então, esses não fazem parte, né? Não se suspendem e não estão na recuperação judicial. Ainda dando continuidade, o que tem aqui a nossa sentença, né? Então ela suspende as ações e execuções contra o devedor, excetuando o que nós acabamos de dizer, determina ao devedor a apresentação de constas. Então vamos lá, determinar ao valor do devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais. Então, o devedor tem que apresentar mensalmente as suas contas, enquanto estiver sobre recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores e, se for necessário, nomeação do gestor judicial. Mensalmente, o devedor tem a obrigação de apresentar as suas contas. Ordenará intimação eletrônica ao Ministério Público e às Fazendas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios, e que o devedor tiver estabelecimento, a fim que tomem conhecimento da recuperação judicial e informe eventuais créditos perante o devedor para a divulgação dos demais interessados. Então, isso tudo está dentro da decisão do juiz. Nomeação de administrador judicial, dispensa de certidões negativas. É claro que para ele contratar com o poder público, essa dispensa não vai se aplicar. Vai suspender todas as ações e execuções, exceto questões ilíquidas, questões trabalhistas, arrendamento mercantil, execução fiscal, leasing, arrendamento mercantil já falou, alienação fiduciária, promitente vendedor de imóvel com cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, e as quantias em dinheiro relativo ao contrato de câmbio que forem entregues ao devedor, né? Vai determinar ainda a apresentação de contas mensais e vai intimar o MP e as fazendas de forma eletrônica para que se possam tomar conhecimento da recuperação. O parágrafo 1º, ele trata sobre o edital, e aí nós vamos falar da continuidade aqui no que se refere à sentença de recuperação judicial. Mas eu preciso de fazer um pequeno intervalo. Eu passei até o parágrafo primeiro, vou voltar a essa sentença, vou explicar melhor, mas eu preciso de fazer um pequeno intervalo e já volto com vocês aí. É só um minutinho, por favor.
Nós estamos falando então sobre, né, o que deve ter nessa decisão do juiz que manda processar a recuperação judicial. Então vimos que vai nomear o administrador judicial, vai determinar a dispensa de apresentação de certidões, suspensão de todas as ações, com as exceções que nós já sabemos lá no artigo 6º, as execuções fiscais, quantias ilíquidas, quantias trabalhistas, né, arrendamento mercantil, alienação fiduciária, venda de imóveis com cláusula promitente comprador e promitente vendedor com cláusula de irrevogabilidade e retratabilidade, e o valor de adiantamento entregue ao devedor, valor entregue ao devedor referente a adiantamento de contrato de câmbio. Né? O devedor ainda deve mensalmente apresentar as suas dívidas, apresentar ali, realizar as suas demonstrações mensais, os seus créditos, os seus débitos, demonstrações mensais mesmo, as suas contas, né, ao administrador judicial. E como dito, sob pena de destituição dos administradores e não, se não tiver forma de escolha entre os próprios sócios daquela atividade, é aquela situação que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar com o gestor judicial. Né? Lembra desse gestor judicial? Essa pessoa, né, que ficará à frente do negócio se, por exemplo, tiver a destituição dos administradores e os próprios sócios não conseguirem, se não tiverem aí a possibilidade de nomear outro administrador. Figura do gestor judicial, né? Vai ficar à frente daquela atividade econômica. Vai fazer as intimações ao Ministério Público e às Fazendas. E aí o juízo, olha, nós paramos efetivamente aqui, vai ordenar a expedição de edital para publicação em órgão oficial. Esse edital é tão importante, né? Esse edital aqui, ó, é aquele, lembra? Que está lá no artigo 7º, parágrafo 1º. Por que ele é tão importante? Porque é aquela relação de credores feitas a partir do que foi informado pelo devedor. Então nós temos aqui a relação dos credores. E aí nós já tivemos a oportunidade de verificar que existe aqui um prazo de 15 dias, né? Vamos só lembrar rapidamente, para que eventualmente possa apresentar divergências nessa relação de credores, ou aqueles credores que não se fizerem constar nessa relação, possam pedir a sua habilitação. Né? Então tem esse prazo de 15 dias. Após esses 15 dias, e essa habilitação, lembrem-se sempre, é uma habilitação administrativa perante ao administrador judicial. Não é processual. Não é judicial, melhor dizendo. Depois disso, olha, ao fim do término dos 15 dias, todas essas demonstrações que foram juntadas aos autos, veja, aqui, né? Tá aqui, ó. Lembra? Opa, perdão. Subindo mais um aqui. Aqui, agora sim. Todas essas demonstrações contábeis, o balanço, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa, relatório gerencial, descrição da sociedade, além de todos os livros empresariais, livros do empresário, né? Além dessa relação dos credores, então, de posse de todas essas documentações, o administrador judicial vai verificar quem são, quantos são efetivamente os credores, e no prazo máximo, né, não precisa de ser após, no prazo máximo, melhor dizendo, de 45 dias, ele vai fazer aqui, ó, uma segunda publicação, que é o artigo 7º, parágrafo, tá, aqui como se fosse um parágrafo, peço desculpa, parágrafo 2º, tá? Ele vai fazer uma segunda relação,
né? Segunda relação é essa, que terão, ou que existirão, nome agora dos credores, após toda essa análise do administrador judicial. Tá? Lembro também que, a partir dessa segunda relação, tem um prazo de 10 dias para que os credores, aqueles que são interessados, possam impugnar essa relação. E aí essa impugnação vai perante o juízo da recuperação, né? Então, basicamente, é o que nós temos aí. Nossa relação, esse edital, que é a relação de todos os credores, ele se mostra muito importante. O que vai ter nesse edital? O resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. A relação nominal dos credores, o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Aqui, né? Quem são os credores, quantos são, qual é o valor de cada crédito. A advertência sobre os prazos para habilitação do crédito. Artigo 7º, parágrafo 1º. E para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado do devedor nos termos do artigo 55 dessa lei. Então, esse edital vai falar o seguinte: olha, credores, vocês têm 15 dias para verificar se os seus créditos estão corretos. Se não estiverem corretos, façam a habilitação perante a administração judicial, administrador judicial. E além disso, o edital também vai falar o seguinte: olha, credores, vocês podem, né, vocês podem apresentar objeção ao plano de recuperação judicial. Né? Só que vocês devem ter entendido o seguinte, penso eu. Em que local que se encontra esse plano? Porque nós, olha só, acompanhe aqui comigo e veja o que nós estamos trabalhando até agora. Eu te contei, o devedor tem que preencher uma série de requisitos para poder pedir ao juízo processamento da recuperação judicial. Estando presentes todos esses requisitos, o juízo vai mandar processar a recuperação judicial, né? Vai dizer quem são os credores naquele primeiro momento, vai abrir prazo para que se possam realizar apresentações de divergências e eventuais habilitações de crédito aos credores. E ainda diz que nesse edital nós teremos a possibilidade de apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial. Mas se vocês fizerem uma análise do que foi falado até então, vocês vão verificar em que momento algum, veja, olha a observação aí, eu disse que é um requisito, e nós não conseguimos ver isso na lei em momento algum, que é um requisito para a recuperação judicial, a apresentação do plano de recuperação. Né? Nós não falamos em momento algum que precisa da apresentação desse plano de recuperação judicial. Sabe por que nós não falamos? Porque não precisa mesmo. Né? Nós já tivemos a oportunidade de ter uma ideia sobre esse plano de recuperação judicial. O que é esse plano? Vamos ver aqui de forma bem simples mesmo, né? Veja, o devedor vai ao juízo na recuperação judicial apresentar uma proposta para os credores. Esses credores podem concordar ou não. Em concordando-se, o juízo vai conceder a recuperação judicial. Nós teremos a recuperação judicial. Agora pode não ter uma concordância. É claro que existe as possibilidades de aprovação alternativa, existe a possibilidade do credor apresentar plano, mas escoada todas as possibilidades. Terminada todas as possibilidades. O credor pode não concordar, os credores podem não concordar. E aí,
nós temos a convolução a transformação em falência, né? Então veja, o plano nada mais é de que demonstrar para os credores, primeiro, a viabilidade da atividade econômica. Demonstrar que aquela atividade, olha a palavrinha, né? Que aquela atividade é uma atividade viável. Que a crise econômica financeira é uma crise econômica financeira que tem possibilidade de se encerrar em curto prazo. Estávamos falando agora, nesse intervalo, sobre a gigante de construção, a gigante de incorporação imobiliária chinesa, que está com um débito aproximado de 300 bilhões. Será que ela, essa gigante chinesa, com esses todos os prejuízos que tem, será que essa crise econômica financeira é uma crise econômica financeira que pode ser superada? Será que a atividade é viável ou ela deve falir? É lógico que lá vai ser utilizada a legislação chinesa, mas imaginemos se fosse aqui no nosso caso. Quem que vai tomar essa decisão? Né? Quem vai tomar essa decisão, claro, são os credores. E aí faço mais uma vez aquela observação que mesmo que o juiz nomeie alguém para realizar a constatação prévia, como tivemos a oportunidade de ver, a constatação prévia são apenas os requisitos formais que devem ter dentro daquele processo para o procedimento da recuperação. Não é análise sobre a viabilidade da atividade econômica, não, que essa vai competir, sem sombra de dúvidas, aos credores. Tá? E aí, portanto, esse plano vai estabelecer as condições. Quais são as condições que o devedor propõe para com os credores. É claro que nós temos que entender o seguinte: se as condições forem de tal sorte em que os credores não acreditam naquele devedor, a tendência é que nós tenhamos a falência. Se as condições propostas pelo devedor forem muito ruins, não forem condições que os credores entendam ser condições favoráveis, é provável que nós também tenhamos a falência daquele devedor. E além disso, se todas essas condições que estamos trabalhando agora, né, forem condições péssimas ou condições fora da realidade para credores que têm uma preferência no recebimento. Imaginemos um credor que tem garantia real. Ele possui uma garantia. É provável que esse credor ele não vá, né, anuir com qualquer proposta feita pelo devedor. Porque, veja, em se tratando de falência, nós vamos trabalhar o seu tempo, existe uma classificação dos créditos. E os créditos derivados da legislação trabalhista, até 150 salários mínimos, eles têm aqui uma preponderância, um privilégio. Na ordem de recebimento, eles têm aqui uma ordem superior. Eles recebem em primeiro lugar. Claro, já excluídos os créditos extraconcursais que nós falaremos, e os pedidos de restituição também. Crédito com garantia real está aqui na segunda ordem de recebimento. Lembrando que os créditos tributários não fazem parte da recuperação judicial. Então, veja, os créditos derivados da legislação trabalhista têm uma regra específica para eles, pagamento no máximo de 1 ano. Né? Mas, excetuando isso, olha, os créditos com garantia real, se virar falência,
Eles têm ali uma certa garantia. Então, eles não vão aprovar qualquer proposta feita pelo aquele devedor, diferentemente do que acontece pelos quirografários. Créditos que vêm de cheque, letra de câmbio, nota promissória, cheque de quirógrafo, assinatura, né? Eles têm uma tendência a aprovar situações mais gravosas para eles, ou situações que não sejam tão exitosas, ou situações que não sejam tão benéficas, porque eles sabem que, eventualmente, se nós tivermos uma falência, provavelmente não vai passar, não vai conseguir pagar nem os créditos tributários, então provavelmente eles não vão receber. Feita essa observação, esse devedor, então, vai fazer essa proposta para os credores. Essa proposta é o plano de recuperação judicial. E aí nós estávamos fazendo a seguinte situação. Nós estávamos trabalhando com a seguinte situação, veja. Nós estávamos trabalhando com a situação de que o plano não é requisito. O devedor vai ao juízo para processamento da recuperação judicial. E esse plano aqui, ó, ele não é um requisito. Por quê? Veja. Ele não é porque existe a possibilidade. Normalmente pode acontecer do plano já vir com a petição inicial, não tem problema algum. Mas ele não é requisito. Acompanhe comigo. Ele pode vir com a petição inicial. Pode, mas não é requisito. Porque, veja, pode acontecer a seguinte situação, olha, nós vamos ver isso também com calma. Um credor pede, veja, eu estou mudando o exemplo. O credor vai pedir a falência, né, do devedor. Esse credor, então, vai lá no juízo da falência e pede a falência desse devedor. Existe o prazo de resposta, que são 10 dias. Aqui eu estou mudando um pouquinho, não é recuperação judicial mais não, tá? O credor pede a falência. Só para eu te explicar por que não é requisito. Tem um prazo de resposta para esse devedor de 10 dias. Nesse prazo de 10 dias aqui, então, o que o devedor pode fazer? Ó, o devedor pode pagar. Aí a falência não será. Nós não teremos a decretação da falência. O devedor pode contestar, pode apresentar impugnação, né? O devedor pode depositar em juízo, pode fazer um depósito em juízo, depósito lesivo. E também, e aí você vai entender por que não precisa de ser feito como requisito, não é um requisito o plano de recuperação judicial. Nesse prazo de 10 dias de contestação, lá na falência, o credor pedindo do devedor a sua falência, nesse prazo de 10 dias, esse devedor, se preencher todos os requisitos, olha, o que esse devedor pode fazer? Ele pode pedir a recuperação judicial. Então ele vai preencher todos os requisitos, vai mudar, vai virar para o juiz, vai pedir a recuperação judicial, vai preencher todos os requisitos, mas você há de convir comigo que esse prazo, qual prazo? Ó, aqui, ó, esse prazo de 10 dias, esse prazo para apresentar aqui, ó, manifestar a sua defesa, pagar, realizar o depósito para contestar, nessas possibilidades de defesa aqui desse devedor, esse prazo de 10 dias ele é muito pequeno para se fazer o plano. Então, não é um requisito que nós tenhamos o plano, justamente porque a recuperação judicial pode ser pedida no prazo de 10 dias. Né? Se, eventualmente, um credor pedir a falência desse devedor e o devedor preencher todos os requisitos. É por isso que a lei vai facultar a ele um prazo maior para apresentação do plano. Tá? E isso está trazido para a gente lá no artigo 55 da nossa lei. Veja, qualquer credor poderá manifestar a sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contados da publicação
da relação de credores, artigo 7º, parágrafo 2º dessa lei. Caso na data da publicação da relação que trata o caput de decisão não tenha sido publicado o aviso prévio do artigo 53, parágrafo 1 dessa lei, conta-se a publicação para as objeções. Por que eu estou te falando isso? Porque o artigo 53 fala o seguinte para a gente, ó, plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias. Então, o que eu estou te falando é o seguinte, não é requisito e tem o prazo de 60 dias para apresentação desse plano. Contados do quê? Da publicação que deferiu o processamento da recuperação judicial. Então, deferiu a recuperação judicial, estão presentes todos os requisitos, tem o prazo de 60 dias para apresentar o quê? Para apresentar o plano de recuperação judicial. Apresentado esse plano, vida que segue. Apresentado o plano, nós temos aqui o artigo 55. Apresentado o plano, né, nós temos o prazo de 30 dias para realizar objeção ao plano. Então, os credores, apresentado o plano, têm 30 dias da data que o juiz publicar o edital, falando, olha, o plano está nos autos, 30 dias para realizar a publicação, para poder fazer objeção ao plano. Né? Bom, então tem esses 30 dias. Isso se, e aí eu tenho que explicar melhor um pouquinho, essa questão aqui. Então tem 30 dias para apresentar a objeção. Leva isso aqui para mim. Eu vou explicar melhor aqui para não ficar muito confuso. Achei que um pouquinho confuso. Vamos aqui então. Vamos por partes. Vai ficar melhor aqui que eu vou ter mais tempo. Ó. Vamos aqui. Devedor pede ao juiz a recuperação e não precisa de ter o plano. Não é isso? Vamos com calma. O juízo, então, manda processar a recuperação judicial. Dessa decisão, tem um prazo de 60 dias para apresentar um plano. O plano pode ter vindo com a inicial? Pode. Não tem problema nenhum. O plano pode ser apresentado antes desses 60 dias? Pode. Não tem problema nenhum. Então, imagina a situação que o plano veio junto com a inicial ou foi apresentado antes dos 60 dias. Olha o que fala. Guarda essa data aqui pra gente. Ó. As objeções vão acontecer em 30 dias. Os credores, portanto, têm um prazo de 30 dias para apresentarem objeções. Lembra lá no início da nossa aula que eu te falei que, em se tratando de recuperação judicial, ela será aprovada, portanto, concedida a recuperação judicial, se não existir nenhuma objeção? Isso mesmo. Por quê? Porque se os credores ficarem silentes ou se os credores não apresentarem nenhuma objeção nesses 30 dias, a recuperação será concedida. Então, não se exige uma aprovação expressa dos credores. Não. Eles podem aprovar de forma tácita. Eles podem deixar passar esses 30 dias e será concedida a recuperação judicial. Mas vamos voltar aqui. Guarda os 30 dias para mim. Tá? O prazo, então, é de 60 dias para apresentar o plano. Pode ser no primeiro dia, né? Lá no dia 60, no dia 59. Não importa. Tem até 60 dias. Se não faz, tem a convolução em quê? Falência. Tem a transformação em falência dessa recuperação judicial. Mas, como dito, o plano também pode vir junto com a petição inicial. Não tem problema algum. O plano pode vir com a petição inicial. Prazo para apresentar, 60 dias. Contado do quê? Do deferimento da recuperação judicial. Agora vamos acompanhar aqui comigo. Imagina a situação que o plano já está nos autos.
O que fala a nossa lei? A nossa lei fala o seguinte: se o plano já vier ou for depositado antes aqui nesse intervalo de 60 dias, não importa, nós temos que entender o seguinte: o plano já veio aqui, vamos pegar essa primeira opção, já veio com a petição inicial. A lei nos fala o seguinte: publica-se a primeira relação, artigo 7º, parágrafo 1º, né? Publica-se a primeira relação, parágrafo 1º, abre os 15 dias, tá? Teremos os 45 dias com o administrador judicial e ele faz publicar uma segunda relação, não é isso? Artigo 7, parágrafo 2º. Ele faz publicar uma segunda relação, da qual existe o prazo de 10 dias para impugnar essa relação. Mas veja, dessa segunda relação, nós temos que analisar. E aqui acompanha. Nessa segunda relação de credor, por que da segunda relação? Porque já teve a oportunidade de fazer habilitação administrativa, já teve a oportunidade do administrador judicial analisar todos os documentos, então tem uma ampla análise e ele faz publicar essa segunda relação. Essa segunda relação pode ter impugnação pelos credores ou não, ela pode estar ok. Fato é que nossa legislação fala o seguinte, ó, dessa segunda relação, artigo 7º, parágrafo 2º, realizada pelo administrador judicial, né? Tem que ser feita a seguinte análise. Já existe plano nos autos? A pergunta é essa. Existe o plano nos autos? Analisando os autos, existe. Ok. Se já existir o plano nos autos, começa a contar em 30 dias o prazo, para apresentação de objeções dos credores. Não tem o plano nos autos ainda. Por que não tem o plano nos autos? Porque, veja, ele não foi entregue aqui com a petição inicial, ou o administrador judicial realizou aquela análise com prazo menor do que 45 dias. Fato é que do deferimento da recuperação judicial, acompanhe aqui comigo, do deferimento da recuperação judicial ainda não se passaram 60 dias. Qual que é o prazo para juntar o plano nos autos? 60 dias. Ou seja, publicou-se essa segunda relação antes do prazo do término desses 60 dias. Então, quando da publicação aqui dessa segunda relação feita pelo administrador judicial, verificou-se que o plano não consta nos autos. Então, tem que esperar passar os 30 dias, 60 dias. 60 dias. Né? Verificado aqui, então, que lá no dia 60º, dia 60, foi apresentado o plano. E já tinha sido publicada a segunda relação de credores. Nesse aspecto, o juiz vai publicar um novo edital, contendo, né? Veja, o juiz vai publicar um novo edital contendo a informação de que o plano foi apresentado. Desse novo edital, começa a contar 30 dias para a apresentação das impugnações. É porque funciona da seguinte forma. Quando da publicação, volta aqui comigo, ó. Quando da publicação do edital, do segundo edital feito pelo administrador judicial, se o plano já está nos autos, os credores não podem alegar que não tiveram conhecimento do plano, claro, porque ele já estava lá. Então começa a contar os 30 dias para apresentação de objeções. Agora, quando da publicação desse segundo edital, se o plano não estivesse nos autos, porque ainda não se passaram 60 dias, por exemplo, o prazo para o devedor apresentar o plano, os credores não tiveram acesso ao plano. Então não pode começar a contar esse prazo de 30 dias para apresentação de objeções. É isso por isso que, estando ainda dentro desse prazo de 60 dias, e se já foi publicada a segunda relação de credores, o juiz
né? Vai mandar publicar um novo edital informando para os credores: ó, credores, foi juntado o plano, então vocês têm 30 dias para fazer impugnação desse plano. É isso que está trazido aqui para a gente no artigo 55. E agora sim a gente consegue ver isso com mais facilidade. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação, que se trata do parágrafo 2º do artigo 7º dessa lei, segundo a relação de credores. Tá? Caso na data da publicação da relação desse artigo não tenha sido publicado o artigo previsto no artigo 3053, se não foi publicado aqui, né, o parágrafo único, se o juiz não fizer publicar no prazo de 60 dias o plano, igual nós falamos aqui, ó, esse edital, o que o artigo 55 nos fala? Caso na data da publicação desse artigo não tenha sido publicado previsto no artigo 53, parágrafo único, conta-se-á da publicação o prazo para as objeções. Né? Então, é isso que nós temos, a apresentação de objeções aí por esse plano. Tá bom? Então, nós temos aí essas questões relativas, né? E nós vamos dar continuidade. Aqui, ó, só para a gente fechar o que tem que ter na petição inicial, na concessão mesmo. A advertência dos prazos para habilitação e a apresentação do devedor de impugnações. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia Geral, Comitê de Credores. No caso do inciso 3º, caberá ao devedor a comunicar a suspensão dos juízos competentes. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver a aprovação de desistência dos credores. Falamos sobre o plano, que ele deve ter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação dos empregados, demonstração de viabilidade econômica, laudo econômico financeiro, avaliação dos bens do devedor, subscrito profissional altamente legalmente habilitado, empresa especializada. O juiz ordenará a publicação de edital contendo o aviso de credores sobre o recebimento do plano e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, artigo 55 dessa lei. O plano de recuperação judicial não poderá prever o prazo superior a 1 ano para pagamento de créditos derivados da legislação de trabalho ou decorrente de acidente de trabalho. Isso é importante, grava isso aí. O plano também não poderá prever o prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 últimos meses. Então, 5 créditos de 5 salários mínimos por trabalhador estritamente salariais os últimos 3 meses da recuperação judicial. O prazo estabelecido desse artigo poderá ser estendido até 2 anos do plano de recuperação. A apresentação de garantias suficiente para o juiz, desde que tenha apresentação de garantias, aprovação dos credores titulares, derivação da legislação de trabalhos ou decorrente de acidente de trabalho, garantir a integridade do pagamento dos credores trabalhistas. Temos aqui agora, né, em face do adiantar da hora, deixaremos para o nosso próximo encontro, esse dando continuidade ao procedimento de recuperação judicial, né, e principalmente a chamada concessão da recuperação judicial, tá? Que vai estar ali, aqui, a partir desse artigo 55. Nós vamos então rever isso na nossa próxima aula, essas questões relativas às nossas defesas, né? E vai ter ali a concessão da recuperação judicial. Nós teremos a oportunidade de ver na nossa próxima aula, tá bom? Eu vou encerrando o vídeo por aqui, mas eu volto para falar com vocês. Um minutinho só, por favor.